Boa noite. Agora são 23 horas e 31 minutos nessa terça-feira, dia 25 de agosto de 2026. Eu quero fazer aqui essa transmissão e lembrar que domingo agora vai ser o último domingo desse mês de agosto. Nós aqui da Igreja Templo do Espírito Santo vamos fazer a unção com óleo na cabeça de todos os dizimistas, aqueles que são coluna da casa de Deus, da obra de Deus. Aqueles que, enfim, honram a Deus em primeiro lugar. Jesus disse que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nós temos o exemplo de Davi, que quando o profeta, movido pelo Espírito Santo, por Deus, ele foi até a casa do pai de Davi, ele foi ali para consagrar Davi a rei de Israel. Mas só que Davi, ele era o último. Ele era o último. O profeta perguntou: você não tem mais nenhum dos seus filhos? Ele falou: tenho Davi que está lá cuidando das ovelhas. E o profeta falou: chamai-o. E quando Davi chegou, o Espírito Santo confirmou: é esse daí que vai ser o primeiro. Esse daí que vai ser o rei de Israel. Olha só. Davi era o último na casa dele. Era o último. Mas Deus o ungiu com óleo, o Espírito de Deus se apossou dele. E ele se tornou o primeiro. Ele era o último, Deus colocou ele em primeiro. Por quê? Porque Davi honrava a Deus em primeiro lugar, colocava Deus em primeiro lugar na vida dele. Então você, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E ainda que você seja o último, daqui a pouco você vai ser o primeiro. Daqui a pouco você vai ser o primeiro. Se você coloca Deus em primeiro lugar, Deus vai colocar você também em primeiro lugar também. Se você honra a Deus em primeiro lugar, então Deus vai ser o primeiro na sua vida também. Por isso que domingo agora nós vamos ter a unção com azeite do primeiro na vida dos dizimistas. Você que está sendo o último na sua casa, no seu trabalho, onde você mora, mas você vai fazer o voto com Deus de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E Deus, ele vai fazer de você o primeiro. Se você está sendo o último, você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro. Então faça um pacto com Deus. A partir de hoje eu vou honrar a Deus com a minha vida. Tudo que Deus me der, muito pouco, vou separar as primícias, os primeiros 10%, dízimo e mais uma oferta. Eu vou honrar a Deus em primeiro lugar. Ainda que você seja o último. Mas Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Honra a Deus em primeiro lugar. Honra a Deus em primeiro. Primeiro do que qualquer compromisso, primeiro é o seu compromisso com Deus. Então vamos orar para que Deus venha abençoar esse domingo, às 9h30 da manhã e também 18 horas. Venha estar conosco, você que mora aqui em Brasília, no DF e na cidade do entorno. Você que nos acompanha de longe, domingo nós vamos enviar a transmissão para você. Tá bom? Tá certo? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença em oração. A palavra diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Davi, ele era o último da casa dele. Mas o Senhor colocou ele em primeiro lugar. Ungiu o rei de Israel e o teu Espírito se apossou dele através do derramamento do azeite, do óleo na cabeça dele. Meu Deus, tem pessoas agora que ela está sendo o último na casa dela, no trabalho, na empresa, na loja. Mas a partir de hoje ela entende a tua palavra. E ela vai colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dela. Tudo que o Senhor der a ela, muito ou pouco, ela vai ser fiel a Ti em primeiro lugar. Ela vai Te honrar com as primícias e com as ofertas em primeiro lugar. De todo o coração, de toda a alma, de uma forma voluntária. E eu creio, meu Deus, que essa pessoa que está sendo o último, o Senhor vai colocar ela como primeiro. Porque ela está colocando ou vai colocar o Senhor em primeiro lugar a partir de hoje. Se já está, o Senhor vai honrar. Se não estava colocando o Senhor em primeiro lugar e vai colocar, o Senhor vai honrar a partir de hoje. Em o nome do Senhor Jesus, abençoe esse domingo às 9h30 da manhã e também 18 horas.
Nós entregamos tudo nas tuas santas mãos. Você que crê, diga: meu Deus, a partir de hoje, eu não vou colocar o Senhor em último na minha vida, não. O Senhor vai ser o primeiro. E eu creio que se eu estiver sendo o último, o Senhor vai me colocar em primeiro lugar. O Senhor vai me honrar em primeiro lugar. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Talvez você é uma pessoa que estava colocando Deus em último lugar. Quando você recebia um valor muito pouco, você colocava Deus em último. E talvez nem em último você se lembrava. Mas a partir de hoje você vai colocar Deus em primeiro. Você vai ser fiel a Deus primeiro na sua vida. Você vai honrar Deus em primeiro lugar. E com certeza Ele vai te honrar. Tá bom? Tá certo? Você que é dizimista, o que não era e vai ser a partir de hoje, me envie o seu nome para colocar aqui no livro do dizimista. Nós vamos estar em oração por você e pelos seus projetos. Tá bom? Tá certo? Quero só lembrar que nessa quarta-feira teremos o estudo bíblico às 3 da tarde, às 19h30. Sexta-feira, reunião da libertação e do combate à inveja. E domingo, o último domingo desse mês, a unção como azeite que você vai receber no alto da sua cabeça, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Lembre-se, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade.